Meu nome é Guilherme e você pode me chamar de irmão. Muito ao contrário disso, foram os discípulos. Ah, você vai ensinar judaísmo agora. Olá, como vai? Eu sou o Guilherme Costa e esse é o canal Ensino dos Apóstolos. Deus te abençoe grandemente por estar aqui conosco mais uma vez, para aprendermos mais das Escrituras, aprendermos mais do mundo dos apóstolos e essa expectativa deles da chegada do Messias. Eles não sabiam que o Messias seria Jesus, eles não sabiam que o Messias viria de Nazaré, tudo que eles sabiam estava sendo dito por João Batista. João Batista estava desmontando, estava destruindo a ideia que eles tinham de Messias, ensinada ao longo da história. Eles criaram no imaginário deles uma ideia de Messias, eles idealizaram um Messias que era um guerreiro, era um libertador igual Moisés, um guerreiro, um rei igual Davi. E João Batista, a voz que clama no deserto, profetizada pelo profeta Isaías, o Elias, né, profetizado por Malaquias, né, havia chegado e estava batizando as pessoas nas águas do Rio Jordão, chamando as pessoas ao arrependimento. A gente explicou nos vídeos passados o que era esse batismo, tá? Era um serviço sacerdotal da chegada no santuário, da chegada no tabernáculo. Para se trabalhar no tabernáculo, para se trabalhar no templo, precisava se purificar com água. Então, era esse o propósito de João Batista. João Batista era filho do sacerdote, tá? Filho de sacerdote, então ele era levita também, então ele também estava exercendo um serviço sacerdotal enquanto batizava as pessoas nas águas. A palavra batizar significa mergulhar, tá? Então era esse o objetivo de João Batista. Recebeu a ordem do Deus Todo-Poderoso que fosse ao deserto clamar ao povo, chamar o povo de Israel ao arrependimento e para que fossem mergulhados nas águas para a purificação, porque estava chegando o Messias. Eles sabiam que João Batista era o último profeta, o último grande profeta do Senhor enviado antes do Messias. E era ele, João Batista, que iria anunciar quem seria o Messias. Então ele tinha uma multidão de discípulos, uma multidão de pessoas que iam até ele para querer saber quem ele iria anunciar como Messias. Então as pessoas vinham para ser batizadas, elas estavam com o coração disposto a se arrepender dos seus pecados e seguir novamente os caminhos da Torá. Lembra que a gente falou sobre a Torá? Haviam 3 grupos de escritos extremamente importantes para o judeu. A Torá, que era composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Se vocês olharem lá no comecinho, nos primeiros vídeos do canal, vai estar explicando sobre a Torá e sobre o livro dos Salmos, que era o livro das músicas para se adorar ao Senhor, e os profetas. Os profetas sempre foram a voz que chamava o povo de Israel ao arrependimento, para que eles deixassem os seus maus caminhos, os seus pecados e retornassem para os caminhos da Torá. Esse é o objetivo dos Salmos: engrandecer o Senhor ministrado na Torá, revelado na Torá. Engrandecer o Senhor com louvores. E esse também era o objetivo do livro dos profetas. Cada profeta engrandecia o nome do Senhor na Torá, chamando o povo ao arrependimento. Jesus ministrou sobre a Torá e os apóstolos ministraram sobre a Torá. Mas não estamos falando de judaísmo. Judaísmo é tentar converter o cristão à religião dos judeus. E isso está completamente fora de questão. Então as pessoas vinham até João Batista para ouvir o que ele tinha a dizer, quem ele iria anunciar como Messias. E estavam amplamente antenados, estavam
atentos para tudo que ele dizia. Se discutia nas sinagogas a cada Shabá, a cada reunião que eles tinham semanal na sinagoga, que era no Shabá, e lá, depois da leitura da Torá, da leitura dos profetas, eles discutiam sobre as profecias de João Batista, porque o povo considerava João Batista um verdadeiro profeta. E a discussão era muito grande. A discussão era minuciosa. Todo mundo investigava nas escrituras o que João Batista estava dizendo. E isso acontecia não só nas cidades, mas também em Jerusalém, a capital. De tal maneira que os líderes religiosos mandaram pessoas até João Batista querendo saber quem ele é. Quem era esse homem? Quem era essa pessoa que estava pregando no deserto? Né? Chegaram para ele dizendo: você é o Messias? Ele disse: não, eu não sou. Você é o profeta? O profeta que foi profetizado por Moisés, lá no final do livro de Deuteronômio, que diz: Deus vai levantar do meio dos vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvi, ao anjo do concerto. Moisés estava falando do Messias. Não estava falando de um profeta diferente do Messias. Era o Messias. Tá? E eles achavam que o Messias era um e o profeta, profetizado por Moisés, era outro. Então havia essa confusão. Elias estava dizendo: não, eu não sou o Messias, eu não sou o profeta. Então perguntaram para ele: e você? Quem você diz que você é? Então João Batista recorre a uma profecia de Isaías e diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, preparai para ele as suas veredas. Então, essa era a tarefa de João Batista: ser o Elias, a voz que clama no deserto. Não é que Elias, como a gente disse nos vídeos anteriores, não é que Elias encarnou em João Batista. Isso não existe. Isso não é bíblico. Tá? Quem vai por esse caminho corre um terrível risco. Tá? Volte para as escrituras, para os ensinamentos das escrituras, tá? Que falam o que acontece com as pessoas depois da morte. Então, João Batista tinha o fôlego, a força, a vontade, a aspiração de Elias, a ousadia de Elias. E nisso ele era o Elias. Tá? Não era a reencarnação de Elias. Então João Batista dizia: eu sou a voz que clama no deserto. O objetivo dele era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O que é isso? O judeu tinha a seguinte tarefa, e isso ele colocava na testa, ele colocava no braço esquerdo, tá? Enleado em uma tira de couro, e ele colava nos umbrais da porta o seguinte trecho: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Desses mandamentos lembrará, sentado na porta, falará aos teus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Essa era trazer o coração do pai aos filhos, ensinar a Torá, ensinar as escrituras, e dos filhos aos pais, ensinando as escrituras, ensinando a Torá nos 10 mandamentos, que diz: honra teu pai e a tua mãe, para que vivas bem e longos dias sobre a terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Tá? Então era converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Tá? Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É isso, trazer o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, na obediência das escrituras. Então esse era o papel de João Batista: preparar um povo arrependido, retornado aos caminhos da Torá, um povo disposto a ouvir a voz do Senhor quando ele viesse. E todo Israel, todos os discípulos de João, os discípulos pessoais dele, aqueles que estavam mais próximos dele, estavam extremamente atentos. Então chegou o dia. Veio um homem
E chegando até João Batista, foi por ele para ser batizado, foi até ele para ser batizado. João Batista se admira e diz, né, eu devo ser batizado por você e veio você a mim? E esse homem disse, por agora convém-nos cumprir toda a justiça. Então João o batizou nas águas. Quer saber o que aconteceu? No próximo vídeo, vamos encerrar o ministério de João Batista e iniciar o ministério do Messias. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, dá seu like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Ative os sininhos para receber novos vídeos, compartilhe para abençoar mais vidas. Deus abençoe a tua vida grandemente e até o nosso próximo encontro.